Colégio, professor Leno, professor de Ciências, e essa é a nossa nona videoaula, tendo como assunto hoje a origem da vida. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo novo, eu tenho alguns avisos a dar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela, que nós precisamos discutir sobre o cronograma do segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós ainda não tínhamos divulgado para vocês o cronograma, devido às indefinições se nós teríamos o retorno das aulas presenciais ou não. Tendo como norte agora que nós temos mais um tempo ainda de aula à distância, então eu divulgo para vocês o nosso cronograma. Nós teremos 2 trabalhos novamente e o visto no caderno. Fazendo um aviso, no primeiro bimestre, pouquíssimos alunos se deram conta de que o visto no caderno ele teria um peso, ele seria uma das avaliações. E sendo assim, muitos alunos ficaram com a média abaixo de 6, que é o mínimo desejável para a aprovação. Nesse segundo bimestre, então, nós vamos ter o trabalho sobre vírus. Esse trabalho será enviado pelo sistema da escola a partir do dia 10, então a partir de semana que vem. Posteriormente, nós teremos um trabalho sobre origem da vida, que é o assunto que nós vamos iniciar hoje, cuja a entrega, o envio dele vai ser no dia 17 e vocês devem entregá-lo feito naquele estilo, naquele esquema de ou vocês abrem o arquivo, respondem, né, editam ele e enviam por e-mail, ou vocês podem tirar foto, imprimir o arquivo, tirar foto e enviar as fotos para mim. O visto no caderno, ele vai acontecer no dia 20 do 6. Então, até o dia 20 do 6, vocês podem enviar o caderno com todas as nossas aulas registradas. Isso tem um peso 3. Aquele aluno que ele não conseguir, ou que a partir do dia 21 ele não tiver com todas as avaliações prontas, ele tem direito a uma recuperação. Ela vai ser enviada pelo sistema da escola no dia 24 do 6 e ela vai ser corrigida a partir do dia 26 de junho. Certo, pessoal? Cabe ressaltar também que toda a avaliação ela é enviada para esse e-mail da tela aqui, lenon-mabeijon@educar.rs.gov.br. O nosso conteúdo de hoje, então, é sobre origem da vida. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando se tem essa dúvida, quando surgiu a vida, é quando tudo começou. Alguns cientistas pensam e teorizam que tudo começou a partir de uma grande explosão. E essa grande explosão, ela tem um nome também, que se chama Big Bang. Então, a partir dessa grande explosão, teriam se originado todos os planetas, todos os astros, e teriam, assim, também surgido as partículas e também moléculas que, mais tarde, dariam origem ao primeiro organismo vivo. Mas, depois de muito tempo, exatamente há 4,6 bilhões de anos atrás, quando começou tudo, a gente tem que se perguntar, como era o nosso planeta? O nosso planeta ele não esteve pronto para que os seres vivos habitassem nele há 4,6 bilhões de anos atrás. Somente há 3,6 bilhões ou 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, um pouco mais recente, é que o planeta ele teve condições de atmosfera, de todos os requisitos necessários para que o primeiro organismo vivo surgisse. Há muito tempo atrás ele era uma bola de fogo, a superfície dele era quente demais, não era sólida e não existia gases, esses mesmos gases que a gente consegue respirar hoje. Aquela atmosfera que a gente diz que é uma atmosfera primitiva, ela apresentava alguns elementos que, se nós fôssemos para aquela época agora, seria tóxica para a gente. Então, esse planeta, a Terra primitiva, ela era extremamente instável, ela era extremamente tóxica para a vida e não tinham as condições necessárias para que qualquer ser vivo, seja ele um ser vivo simples
ou seja ele um ser vivo um tipo celular mais complexo, conseguisse sobreviver nessa época. E outra pergunta, será que sempre houve água na Terra? Existem algumas teorias que a gente vai discutir hoje que a água ela não surgiu da Terra e que sim ela veio para a Terra através de algumas tempestades de meteoros que no interior traziam então alguns elementos químicos que possibilitaram a união entre eles e formar a água. Bom, o começo de tudo então a visão científica ela traz que a visão científica traz que tudo começou a partir dessa grande explosão que nós mencionamos aqui em cima. E essa é a visão que a ciência tem. Outro tipo de pensamento é que o primeiro ser vivo, e nós vamos trabalhar com ele hoje, ele teria sido, antes do primeiro ser vivo, teriam se aglomerado algumas partículas e substâncias que teriam originado um coacervado. Tá? E aí que teria acontecido gradualmente uma evolução química, até que essa evolução química pôde trazer elementos, como presença de estruturas celulares, para formar o primeiro organismo vivo. Bom, sempre que se trabalha e se discute sobre a origem da vida, é praticamente uma aula de história. A gente remonta a alguns aspectos da história e alguns aspectos da história, a partir do conhecimento do homem, levam esse homem a crer que o primeiro organismo vivo teria sido criado por uma entidade divina, ou seja, que existem teorias que creem que o surgimento da vida teria sido a partir de uma crença divina. Então a gente anota o seguinte, que houve uma teoria divina e essa teoria divina, ela também era fixista. O que significa dizer que algo é fixista? A própria teoria de criacionismo admite que os seres vivos, eles foram criados por uma entidade divina, um deus ou um conjunto deles, e que esses deuses, o próprio Deus, ele teria criado aquele ser vivo de tal forma que essa forma se manteve fixa ao longo do tempo, né? Isso diz o que para a gente? Que os criacionistas eles não levam em consideração, eles não admitem o conhecimento evolutivo, de que uma determinada espécie, ela, em um dado momento da espécie dela, ao longo do tempo, ela é de um jeito, mas que devido a pressões de adaptação, né, pressões que o próprio ambiente induz nela, ela não sofre mutação, certo? Então, a gente diz o quê? Que toda teoria criacionista ela nega evolução. Outros aspectos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje é a teoria de panspermia cósmica. Que ela diz o quê? Os seres vivos, eles vieram por inteiro, ou vieram as substâncias necessárias à formação dele em meteoros. Então, que meteoros, vamos anotar aqui, meteoros trouxeram substâncias químicas, e essas substâncias químicas foram aglomerando-se, juntando-se para formar o primeiro organismo vivo. Bom, mais tarde, tivemos muitos pesquisadores, pensadores e cientistas que começaram a teorizar, a criar teorias sobre a origem da vida, como que teria acontecido o surgimento, como teria acontecido o surgimento do primeiro organismo vivo. Então, criou-se duas correntes, a corrente daqueles que acreditavam em abiogênese e a corrente, mais tarde, contra a biogênese daqueles que acreditavam em biogênese. Bom, mas o que é a biogênese? Aqueles que acreditavam, os pesquisadores da época, acreditavam que a abiogênese
ela era a vida que surgia de algo inanimado ou que existia um conjunto de substâncias ou compostos químicos que, se você misturasse eles, eles dariam origem a um determinado organismo vivo, certo? Então, que a vida surge de algo inanimado, que a vida surge de algo inanimado ou através de um caldo, uma receita que, se tu juntasse tudo ali, né, daria origem a um ser vivo. É que nem essa ilustração traz tão ali pra gente. Ó, esses ratos apareceram do nada. Isso quer dizer o quê? Que aquele rapaz ali daquele desenho, ele observou que a partir do lixo surgiam ratos. Então, que o lixo, quando aquelas substâncias se uniam, eram capazes de formar ratos. Ou alguma pessoa está caminhando na rua, ela chuta uma pedra e quando ela chuta a pedra, ela desloca a pedra, uma barata sai, né, caminhando por ali, né? Isso dizia o que para eles naquela época? Que a pedra, ela tinha os elementos necessários para o surgimento de baratas, certo? Bom, mas alguns pesquisadores começaram a criticar e a desconfiar ou a duvidar de que a biogênese era uma teoria que não era bem verdade. Então, eles começaram a criar experimentos, né, para definir um novo conjunto de teorias, que mais tarde iria passar a se chamar biogênese. Então, a biogênese, ela diz o quê? Que a vida surge de outro ser já existente, ou pré-existente, certo? Bom, mas como que eles iriam dizer que a abiogênese estava errada? Como que eles iriam provar? Tudo na ciência hoje, se você não fizer um teste, um experimento, alguma coisa que comprove, não tem como dizer que aquela outra teoria ela é uma teoria errada. E é assim que a nossa ciência atualmente e por muito tempo vai ser, ela se desenvolve, certo, gente? Vamos lá. Continuando. Bom, como então que esses teóricos de biogênese ou da biogênese, eles começaram a pesquisar? Bom, o primeiro deles foi um italiano chamado Francesco Redi, e esse Redi, ele testou colocar carnes ou outros alimentos em recipientes de vidro em 3 casos. Bom, o primeiro caso ali, a tampa, o vidro, ele estava com a tampa fechando qualquer acesso de qualquer coisa que estivesse fora desse recipiente. Então, a tampa estava fechada. A primeira situação que a gente tem ali é que a tampa ela está fechada. Na segunda situação, aquele recipiente, ele não está 100% fechado. Existe uma gaze, um tecidinho, em que existem espaços bem pequenos que permitem que esse ar entre e saia, mas que qualquer coisa maior do que a própria malha que tem o tecido não consegue entrar ali. Então, ali a gente tem uma gaze. A terceira situação é permitido a entrada de qualquer coisa, o ar e qualquer coisa que consiga entrar naquele recipiente. Então, o recipiente ele fica aberto. Por que ele fez esse experimento? Né? Ali ele colocou carne, carne e carne, e só nesse último aqui houve uma mudança substancial naquela carne, e daquela carne é que surgiram é, alguns seres vivos. Ele fez isso devido ao fato de que não era da carne, não era da carne como a teoria de abiogênese fala, que ela surge de um corpo inanimado, um caldo, é espontâneo. Não, as moscas nesse caso, as moscas colocavam ovos na carne e disso surgiam outras moscas.
Bom, outro pesquisador dessa época, para dizer que a biogênese era uma teoria que não era verdade, foi o Louis Pasteur, o mesmo esse que desenvolveu os métodos de colocar e prolongar mais a vida do nosso leite de saquinho, que é o conhecido como o leite pasteurizado, devido a Pasteur. Bom, o Pasteur, ele pegou esse caldo, essa receita que continha os elementos necessários para o surgimento da vida, ele pegou essa receita e ele ferveu. Então, a primeira coisa que ele fez foi que ele aqueceu o caldo, ele ferveu o caldo, certo? Bom, como ele utilizava esse balão que o gargalo dele, ele tinha como se fosse um S, né? Ele usando esse gargalo em S, ele não deixou com que os micro-organismos, que hoje a gente sabe que existem, eles conseguissem entrar no gargalo e colonizar o caldo. O caldo, ele permaneceu estéril, ou seja, não surgiu nada nele. Posteriormente, para provar que não era do caldo que vinham os seres vivos, que não era o caldo uma receita própria para conseguir originar a vida, ele fez o quê? Ele quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, todos os organismos, os micro-organismos, os micróbios que estavam ali naquela volta, conseguiram entrar e colonizaram. Então, não era do caldo que vinha, certo? Então, como resultado, a partir disso, os micro-organismos, anota junto comigo aí, micro-organismos vinham do ar, né? Não era do caldo, e sim, eles estavam presentes no ambiente e quando ele quebrou o gargalo, permitiu a entrada deles no interior do recipiente lá. Bom, uma outra teoria que a gente estuda quando se discute sobre a origem da vida é como teria sido a Terra primitiva no exato momento em que o primeiro organismo vivo surgiu, certo? A Terra, ela nem sempre foi tranquila como ela é hoje, né? A gente tem o nosso ar em níveis adequados, a gente tem água potável, a gente pode caminhar sobre a Terra. A Terra antigamente era bastante agitada, era bastante cheia de eventos, de tempestades, de eletricidade, tinha muita chuva também. Então, o Parin e Haldane, eles disseram que houve uma existência em um determinado momento da Terra primitiva em que houveram condições ideais para o surgimento da vida e que determinados compostos teriam se juntado e quando se juntado dentro daquelas condições de tempestade elétrica, de atmosfera de tal jeito, teriam conseguido originar o primeiro organismo vivo. Então, que compostos eram esses? A gente tinha metano. Mais tarde, quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão aprender o nome químico dele, e o nome químico dele é CH4. Nós temos o amoníaco, que é NH3. Nós temos o hidrogênio, cujo o nome químico é, e esse caso aqui era gás hidrogênio, então H2, e nós temos a água, cujo o nome químico é H2O. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que a atmosfera primitiva, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, ela conseguiu juntar devido a vapores de água, a descargas elétricas, a muita radiação ultravioleta,
conseguiram juntar as primeiras moléculas orgânicas que, com o tempo, passaram a apresentar algumas características de estruturas celulares e passaram, assim, então, a formar a primeira célula. Obviamente que existem algumas teorias, algumas hipóteses que nós iremos trabalhar na aula que vem, que é como que esse primeiro organismo vivo ele conseguiu se manter, se alimentar, como que ele conseguiu se reproduzir e o que ele fez com o nosso planeta a partir disso, certo? Bom, gente, aqui nós temos então alguns exercícios para essa nossa aula de hoje, então. Eu peço que vocês pausem, né, para conseguir escrever esses exercícios, certo? O primeiro, então, explique buscando diferenciar as teorias de abiogênese e biogênese. O segundo, descreva em detalhes como que foi, né, ou como que foram estes experimentos de Redi e Pasteur. E a terceira, explique quais eram as condições ideais para o surgimento da vida a partir do que foi pressuposto por Oparin e Haldane. Ok, gente? Tenham todos uma ótima semana e sigam em casa se cuidando.